Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Nissalto. O seu Nissan com IPI reduzido. E Compremac. Soluções em pré-moldados. 3271-4904. Estamos com mais um programa especial no qual entrevistamos um candidato à Prefeitura Municipal de Natal. Resultado do pedido dos nossos telespectadores, bem como dos leitores do blog Ponto de Vista, a ordem das entrevistas foi definida por sorteio e foi feita comunicação ao TRE. A cada programa é convidado um jornalista para participar da entrevista comigo. Espero com isso que o caro telespectador esteja aproveitando para refletir sobre os postulantes, bem como sobre as suas propostas para a nossa cidade. No Ponto de Vista deste domingo, estamos recebendo o candidato a prefeito, deputado estadual Fernando Mineiro, que também é professor, e para auxiliar nessa entrevista, tenho a honra de receber o colega jornalista Aloísio Lacerda. Agradeço a ambos por terem aceitado o convite e, com certeza, o nosso telespectador vai gostar imensamente do programa de hoje. Meu caro deputado Fernando Mineiro, mesmo com o sucesso do ex-presidente Lula, da atual presidente Dilma, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: ainda existe preconceito em se votar no PT para cargo executivo? Olha, primeiro, Nelson, eu quero agradecer o convite, dizer a honra de estar aqui com você. Nós convivemos na Assembleia, você sabe que sou admirador de você como compositor, né? E também como escritor. Tem casos muito interessantes do folclore político estadual. Eu quero dizer a honra, Luiz, de ser você o entrevistador junto com o Nelson nesse domingo aí. Muito me honra estar aqui conversando com você, um dos mais dignos jornalistas desse estado, como você sabe muito bem, que eu já falei isso em outras oportunidades. Olha, Nelson, eu acho que o preconceito diminuiu, mas ainda existe muito fortemente, né? Essa questão do preconceito com o PT, eu me lembro muito de uma conversa uma vez com o Lula. Um dos filhos do Lula estava lá em casa, isso em 2002, antes do Lula definir se seria candidato pela quarta vez. E ele sempre ligava, a gente conversava e eu perguntei para ele, se era lá março, por aí 2002, e eu perguntei para ele: e aí, Lula, você já decidiu se vai encarar a quarta vez, né, as eleições presidenciais? Ele virou para mim e disse: Mineiro, eu só vou decidir se a gente tiver, se eu perceber e sentir que tem como a gente vencer o preconceito, né? Porque o preconceito derrotou, né, o Lula pelas 3 vezes, né? Foi o principal adversário do Lula. E foi isso, né? Eu sempre me lembro disso. E aqui também eu acho que nós perdemos, Natal perdeu a oportunidade de ter uma administração do PT, e muito em função do preconceito, né? Então existe ainda, né? Diminuiu, mas existe ainda. E eu acho que a gente debatendo, conversando, a gente vai ter oportunidade para ir quebrando esse preconceito que existe. Até porque, né, a prática, a vida, ensina qualquer coisa, e a mestre de qualquer coisa e aprova melhor. O PT no governo federal deu um show, né? Pode ter erros, pode ter problemas, mas transformou o Brasil, né? O PT transformou o Brasil, e o PT, onde administrou nas cidades, também transformou o Brasil. A cidade, o país, quando dá oportunidade ao PT, o PT mostra que faz bem, o PT mostra que muda, o PT mostra que moderniza a gestão. Então isso é muito importante e é assim que a gente quebrará o preconceito. Isso. Jornalista Luiz Lacerda. Bom dia, deputado. Bom dia, Nelson. Obrigado pelo convite. Mineiro passou mais de 10 anos na Câmara Municipal de Natal como vereador, 3º mandato de deputado estadual. Talvez seja um dos poucos dos candidatos que teve a oportunidade de acompanhar as reuniões do Conselho Municipal de Planejamento com o PLAN. Ou seja, Mineiro conhece Natal e estuda Natal. Sabe, por exemplo, que se o futuro prefeito de Natal pedir licença à cidade para cuidar só da Zona Norte, 4 anos de mandato é insuficiente. Pergunto, quais as suas prioridades? Por onde começar, Mineiro? Olha, Luiz, em relação à Zona Norte,
o nosso programa de governo, que eu vou fazer questão de deixar aqui para você, até porque Nelson já tive a oportunidade de entregar, né? Nós temos 13 pontos que nós chamamos projetos especiais e projetos estruturantes. E, entre eles, nós temos o Plano de Desenvolvimento Integrado da Zona Norte. A Zona Norte foi a maior região do estado, né? Tem dos 803, 804 mil pessoas que tem em Natal, cerca de 310 mil pessoas estão na Zona Norte. Foi a que mais cresceu, é uma área em expansão, importantíssima para a nossa cidade e cresce de uma maneira muito irracional. Então eu digo que é preciso ter um plano de desenvolvimento integrado para a Zona Norte para discutir várias coisas. Por exemplo, a questão do desenvolvimento. Qual é a relação, né, que o município terá, né, com os comerciantes, com os prestadores de serviço, né? A questão da mobilidade urbana. É mais fácil, por exemplo, você sair, né, de Nova Natal e vir para um comércio ou um shopping do lado de cá do Rio do que você sair o shopping do outro lado do Rio. Você não tem comunicação interbairros na Zona Norte. Ontem, essa semana eu falava num debate lá em Parque dos Coqueiros sobre isso. Então é preciso ter um plano, além do plano municipal, metropolitano de mobilidade, é preciso ter um plano de mobilidade interno na Zona Norte. Ali na Zona Norte, só para ter um dado curioso, Luiz, você tem hoje um número de trabalhadores, de pessoas que usam, né, a bicicleta, não só para o lazer, mas para se deslocar para o trabalho, né, para o estudo, né? Na Zona Norte, esse percentual é 3 vezes mais do que o restante da cidade, para cobrir exatamente essa falta de mobilidade interbairro. Então, na Zona Norte dá para fazer, por exemplo, assim, uma rede de ciclovias muito interessante. Nós vamos investir pesado na Zona Norte. Vamos retomar a questão da drenagem da Zona Norte, que está parada, né? Vamos redefinir a questão do uso e ocupação do solo e cobrar da CAERN a questão do saneamento voltado para a Zona Norte. Eu estou dizendo cobrar, mais do que cobrar, nós vamos exigir, porque o saneamento é de titular, é o município. Tem uma concessão à CAERN. Então, nós vamos ter um plano articulado, financiado pelo governo federal, evidentemente, com recursos que tem no governo federal. Então, vamos retomar a questão da infraestrutura de drenagem, vamos retomar e investir pesado na questão do saneamento, cobrando da CAERN nas suas contrapartidas, plano de mobilidade e discutir a questão, né, do comércio e do serviço. Essa concessão da CAERN foi renovada há pouco tempo? Foi renovada, se eu não me engano, eu ainda exercia mandato de vereador, a lei autorizativa acho que é de 2000, e eu fui o autor, Luiz, de várias emendas que dava a contrapartida, né, que dizia quais eram as metas, os percentuais que deveriam ser cumpridos pela CAERN para ter a concessão. Então, nós vamos ter uma ação muito proativa em relação a isso, inclusive ocupar o espaço que é de direito do município de Natal, no circuito, na diretoria, nas definições. Mineiro, na sua visão, você que participou em 94 daquele plano diretor e que de vez por outra, a cada período X, ele precisa ser revisto e tal. Você, eleito prefeito, como é que você vai promover essa revisão do atual plano diretor? Olha, eu vou usar a experiência que tive, né, em 94, eu fui o relator do plano diretor, eu era o representante da Câmara no Complano, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, da cidade do Natal, eu fui o relator. Qual foi o meu papel de relatoria? Eu tive a oportunidade, naquele momento, de os 3 setores, o governo municipal, o setor acadêmico, os movimentos sociais e o empresariado, né, a gente teve um papel muito forte. Para mim foi talvez assim, se você me perguntar qual foi o momento mais rico de experiência na sua vida política, foi quando eu me deparei sendo relator do plano diretor. A gente conseguiu fazer uma pactuação tão interessante, né, sobre o plano diretor, que possibilitou a gente ser aprovado por unanimidade na Câmara, né, sem ter uma linha de escândalo, transparente. Eu fico brincando, que foi um momento de fotossíntese, né, a luz do sol, né, a luz do dia, ali as pessoas sabendo, discutindo com os empresários. Fiz grandes debates, inclusive com muitas divergências com vários empresários, mas muito respeitoso, muito firme em relação à questão da cidade. O que gerou, por exemplo, um plano diretor que foi premiado no mundo, né, na Conferência do Hábito, Conferência de Istambul, premiou o plano diretor de Natal. Ela teve o plano diretor, teve acompanhamento, por exemplo, da Raquel Ronick, que é uma das grandes urbanistas desse país, e da América, né, que acompanhava aqui. A época quero registrar aqui, secretária de Planejamento, foi no governo do Aldo, né, Tinoco. Uma das coisas boas daquele governo foi isso. A professora Maria do Livramento, né, que era secretária de Planejamento e ficou, né, com Josenita, que era funcionário. Olha o time, olha o naipe, né? Maria do Livramento, professora Raquel Ronick, né, Josenita, Dulce Bentes, Ruth Ataíde, Maria de Fátima, são arquitetas, urbanistas, para citar algumas, né, muito conceituadas. Então, nós tivemos ali, foi talvez a minha maior escola de cidade, foi quando eu fui relator do plano diretor. Então, perfeito. Eu vou usar essa experiência. Desde essa época, Nelson, me permita estender um pouquinho, que eu entendi que cidade é conflito.
né? E o papel do gestor é administrar o conflito. Sem dúvida. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Você já encontra em Natal e em Parnamirim a BRJM Corretora de Seguros. Uma corretora jovem e ágil, credenciada nas principais seguradoras do mercado e voltada para o atendimento personalizado aos seus clientes. A BRJM atua de forma diversificada em muitas áreas, como responsabilidade civil, patrimônio empresarial, seguro de vida, acidentes pessoais, automóveis, planos de previdência privada, entre outros. Faça um contato com a BRJM pelo telefone 3221-2563 e conheça essa nova maneira de se sentir seguro.